do Além, fascículo 10. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1934. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, a viram aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público vozes de alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Esparsos em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Caríssimos leitores, mais cedo do que era possível esperar entregamos ao vosso apreço o 10º fascículo do Além. A regularidade com que os mensageiros do bem trazem as suas comunicações às sessões públicas do Asilo Espírita João Evangelista, Rua Visconde de Silva, número 92, Botafogo, pelo médium Aura Celeste, apanhadas por taquigrafia faz com que cresça rapidamente o número delas, permitindo que possamos ainda este ano enfeixar estas, com que vos brindamos, neste presente fascículo,
Não obstante ao iniciar de 1934 havermos publicado no ONU. Seja dada a Deus toda a gratidão das nossas almas pelas copiosas e suavizantes bênçãos que encerram estas manifestações espontâneas dos seus devotados servos. E a alma sincera que com tão humilde e dedicado interesse pela causa espírita assume as responsabilidades pecuniárias dessas publicações, Deus ampare e fortifique sua fé. Rio de Janeiro, 1934. Acamara, editor. Carnaval. Caros irmãos, prezados amigos, que a luz divina emanada de Deus esclareça o mundo. Que a sua paz penetre na consciência, a fim de que se possa estabelecer entre os homens o reino de Deus. Meus amigos, há bem pouco ecoava por toda parte desta cidade a nota dessa festa mundana, que empolgou as criaturas humanas. Dessa sorte, se fizeram cometer os maiores desatinos presenciados do outro plano da vida. Lançando o olhar para a terra em uma ocasião destas, tem-se a oportunidade de ver que a razão dos homens anda como que coberta com pesado véu. Uma fumaça envolve tudo em denso nevoeiro, estonteando o cérebro das criaturas. Mas já se foi, já se passou. Consequências há, porém, que ainda se não desfizeram. Quantas lágrimas se vertem, amargas, em consequência desses dias, quanta desolação, quanto lar profanado, quanta desventura, que os homens não sabem ver. Passou o festejo, passou tudo isso. A nódoa ficou, a mancha lá está. Corações doloridos, virgens a chorar a virtude que perderam, lares desolados, famílias em luto, pesar profundo. Mas foi a festa pagã, terminou. E surge uma pergunta ao homem espírita: que fizeste tudo teu tempo nesta hora de bacanal? Em que se ocupou o teu pensamento, enquanto o mundo se precipitava na voragem do vício? Em que tu te ocupavas, tu em que pensavas, o que sentias, como palpitava o teu coração nesses dias em que o mundo se afogava nesse ambiente sem luz, sem caridade, sufocante? Em que te ocupavas tu? Que treino deste ao teu pensamento? Como agias tu, que és um dos representantes da fé espírita no mundo pagão? Será que os teus atos nesses dias deram a conhecer ao mundo a verdade espírita, que deve morar em teu ser? Será que a tua figura humana simbolizou verdadeiramente a reprovação a essa festa profana, que ilude corações ingênuos e precipita as donzelas no vício? Será que tu procedeste assim? Ou, pelo contrário, contemporizando com o mundo, tu te misturaste com ele, simulando uma indiferença que não possuis, mas ao mesmo tempo, indo na onda? Foi assim? Se assim foi, não foi bem. Uma criatura espírita, em uma ocasião como esta, deve estar, como os médicos, preparada para o primeiro chamado. Deve procurar tornar, quanto ao seu alcance estiver, saliente o seu modo de pensar, não contemporizando com o vício, que prolifera. O médico é um sacerdote. Quanto mais horrendo, mais contagioso assole o mal, menos ele pode ter repouso. A sua vida pertence à multidão e deve ser empregada ao serviço de caridade. Assim o espírita, quanto mais terrível se faz a procela, quanto mais carregado se encontra o ambiente, mais preparado deve ele estar para a luta. Meus irmãos, meus amigos, não venho com o intuito de reprovar, venho apenas fazer considerações em torno dessa verdade, que vós reconheceis, mas que na prática demonstrais não conhecer. O carnaval é um perigo. O carnaval arrasta a sociedade a esta festa desenfreada, em que tudo aparece, menos o pudor. Este se envergonha e foge. Ele se vai. Com essa vergonha palpitante implica o seu destino. A razão foge espavorida. A inteligência sucumbe, alcoizada pela fervura das bebidas, enquanto que os sentidos ficam perturbados pelo cheiro dos narcóticos. O sensualismo impera, enquanto a pureza se vai amedrontada. Há nesse conjunto quem aperte a minha mão, se é que a tenho, para dizer tens razão, mas no momento propício, a mão que aperta é bem outra. Que fazer? Que dizer?
Dar graças a Deus, que tudo passou. Orar a Deus para minorar os efeitos desse grande mal, que se chama grande festa pagã, mal que ainda se faz sentir. Os organismos espirituais, intoxicados, não podem agir com prontidão, de forma que, o pensamento, a inteligência própria da alma, se sente intoxicada pela ação do terrível veneno. É preciso ir pouco a pouco, como se faz com o corpo material, reanimando a vida espiritual, quase extinta. É preciso renovar energias, é preciso despertar a inteligência, é preciso levantar a fé, porque, ela própria, se sente enfraquecida em seus alicerces. Tudo isso pelo efeito desses vapores, desses fluidos trazidos à Terra por aqueles que têm prazer em incentivar essas coisas perniciosas. Agora, espíritas que sois, não vos envergonheis e tende a coragem de confessar que errastes. Despertai. É tempo de reagir, renovando a vossa fé, tornando-a outra vez o que dantes fora, não pactuando com aquilo que vós sabeis que estava errado. Mas já se passou, já se foi. Venha do seu amor sincero, para esclarecer o sentimento do homem. Venha do céu a paz protetora para os lares. Venha do céu o discernimento. E que todos comecem novamente a ver. E que Deus abençoe a mocidade, entregue a esse critério tão sem base, tão sem proveito, por culpa daqueles que têm por dever pensar melhor. Paz a todos os homens. Alfredo Barcelos. Pato. Amigos e irmãos, paz convosco esteja. Se fosse possível aumentar o número das sessões de espiritismo, para ensinamento do povo, que grande proveito isso daria. Se fosse possível afastar os homens dos prejuízos que decorrem do espiritismo mal dirigido, que grande proveito igualmente isso daria. Por mais que se explique àqueles que se dedicam à prática de espiritismo a fonte onde devem beber os ensinamentos para a edificação da sua fé, por mais que se abram os olhos das criaturas humanas, a fim de que fujam dos perigos e deixem de frequentar lugares que só servem para o atraso da sua evolução, por mais que isso se faça, é triste conhecer que muito há ainda a fazer. Meus amigos, ainda uma vez apelo para toda criatura espírita. Nós não queremos fazer mal aos irmãos mais fracos, que buscam nesta casa auxílio para a sua evolução, preces para o seu conforto. A sua desdita, os seus sofrimentos, nós lamentamos profundamente. Condenamos é que os homens façam pactos quaisquer, aceitando e propondo condições, com espíritos que necessitam de proteção, que necessitam de serem acompanhados para o bem, que necessitam de luz, de adiantamento, cuja evolução é rudimentar, cuja razão vacila. Será possível que os homens de uma certa cultura, as senhoras dignas, as honestas mães de famílias que devem zelar pela sua própria reputação, possam penetrar nesses antros escuros, sem sentir que é mal feito? Será possível que essas criaturas se sintam bem no meio desses irmãos, onde a espiritualidade é grosseira, onde os indivíduos que rodeiam os espíritos são igualmente criaturas atrasadas, ao ponto de se embriagarem, onde os espíritos que se manifestam têm cheiro de carne humana, tanto se aproximam do homem? Que prazer pode sentir uma senhora fina e educada, que vive no seu lar, no seu conforto, em se filiar a este ambiente composto de elementos não da sua igualha, em se miscuir na própria linguagem, que não é a sua, pois que são empregados termos que ela não sabe, e usados costumes que não são os seus? Será possível que alguém, regularmente adiantado, se possa identificar neste meio? Meus amigos, quantas vezes se tem falado convosco de que nós os espíritos vos queremos adiantar, aspiramos o bem, queremos o vosso progresso, queremos o vosso bem à causa espírita, queremos o vosso adiantamento. Não podemos compreender como é que vos prejudicais desta forma, prejudicando o próprio progresso, para pactuar com espíritos atrasados, nossos irmãos, mas que precisam de amparo à sua triste condição. O homem e a mulher que assim procedem, acarretam grande responsabilidade.
Seu dever é procurar levar um pouco de conhecimento a essas almas cheias de pecado. Nunca jamais associar-se a elas para a prática de um crime, para um pacto vergonhoso, para pretexto desonesto, para qualquer caso que não é digno. Meus amigos, prece para os espíritos inferiores, prece pelos espíritos atrasados, prece para aqueles que sentem prazer pelo mal, prece para sua conversão, prece para estes espíritos, prece, e nunca jamais incentivar essa propaganda, que prejudica a verdadeira doutrina, porque, lá fora, aqueles que não conhecem espiritismo, pensam que doutrina reveladora de Deus é essa que ali se vê. No entanto, a doutrina é tão pura, traz tanta consolação, traz tanto conforto, reparte tanta verdade. Deus, em sua grandeza, permite que as verdades eternas sejam trazidas ao homem para lhe mostrarem o bem. Deus contando a história do mundo além, Deus premiando a virtude, Deus confortando os desolados, Deus dando pão aos famintos de espírito, Deus espargindo toda sorte de bênçãos, e o mundo a fugir pela porta escura da treva. Há na escuridão aquilo que ele chama seu conforto. Orai por eles, pedi a Deus que os convença da verdade. Paz a todos os homens. Irene. Harmonia e concórdia. Meus amigos e meus irmãos, o laço mais belo que une os homens entre si é a concórdia fraterna, que o Cristo veio estabelecer no mundo. Sem essa união verdadeira de alma com alma, não pode haver harmonia que deve existir na humanidade, sem que haja a compreensão exata dos deveres humanitários de indivíduo a indivíduo. As leis sagradas da providência não podem ser compreendidas pelo homem. Deus, que veio e prevê, provendo todas as coisas, mandando seu Filho ao mundo, lhe entregou a missão, que ele desempenhou perfeitamente, de exemplificar entre os homens os princípios fraternos da caridade. De forma que, quando um homem se filia à doutrina cristã, deve, antes do mais, compreender que é irmão do seu irmão. Enquanto esta verdade não penetrar no seu entendimento e não for por ele assimilada, não pode esse homem afirmar que segue o caminho da verdadeira vida, porque as manifestações ostensivas da caridade, que o homem, lá fora, demonstra ao seu próximo quantas vezes são oriundas da sua própria vaidade que se satisfaz nessas exibições públicas, para que o seu nome seja glorificado pelos outros homens. Dentro de uma casa cristã, o Evangelho de Cristo deve ser uma realidade. Pois que haja essa concórdia entre todos, pois que cada indivíduo compreenda que é irmão do seu próximo, pois que cada um seja solidário, na alegria, na tristeza, pois que cada um seja solidário com o seu irmão nos prazeres eventuais da vida, nessas datas alegres, que, se bem que sejam efemérides, são, todavia, fatos que as famílias relembram com alegria, mas que seja sobretudo, solidário com o seu irmão no dia da dor, no dia do padecimento, no dia das agruras morais. Vede, pois, meus amigos e meus irmãos, que tenhais, uns para com os outros, esse sentimento caridoso que faz com que o indivíduo poupe o seu irmão, livrando das causas possíveis de que seja libertado, facilitando-lhe os meios para o seu progresso, servindo de apoio na sua fraqueza, levantando-lhe o moral, quando abatido, enfim, facilitando-lhe a jornada na Terra, como símbolo do Cirineu. A Terra é um planeta de provas e dores. Há dores inevitáveis, que são aquelas que servem para burilar o caráter do homem. Há dores que devem ser abençoadas, porque são crisol por onde se purificam as almas. Há dores que não podem ser repelidas, porque só elas dão conforto à alma. Mas, há outras que são evitáveis. Há sofrimentos inúteis. Pensais que não? Pois existem acontecimentos perfeitamente evitáveis. Aqueles que são provocados por almas sem crença e sem fé, que não se condoem de martirizar à toa, que fazem derramar lágrimas ocultas, que mortificam corações, e que servem de tormento para os espíritos, quando tais coisas são perfeitamente evitáveis pelo homem. Tudo por quê? Pela falta de concórdia, pela falta de harmonia,
pela falta de respeito aos preceitos do Evangelho. Meus amigos, vós, pois, que sois espíritas e que desejais viver abrigados sob esse palho bendito da caridade cristã, aprendei cedo, meus irmãos, não sejais a causa voluntária da tortura dos outros, porque quando os torturais, torturais igualmente vós mesmos. E, preparar para os vossos espíritos um arrependimento tardio, muito vos fará sofrer. Vamos, pois, viver, vós, na terra, e nós, no além em perfeito estado de concórdia fraterna, trocando ideias uns com os outros, retribuindo vibrações de pensamentos bons, entrelaçando-nos cada vez mais nesse amplexo espiritual que aconchega as almas umas às outras, e vivendo, quanto possível, nesse ambiente de paz, que Jesus veio trazer ao mundo e que o homem saberia procurar, se tivesse o amor de Cristo em seu coração. Só o amor de Jesus dá essa paz, que nós tanto almejamos e vós também. Só esse amor bendito enche o coração de satisfação, enche o espírito de tranquilidade. Eu, meus amigos, quando penetro nesse recinto e o meu espírito se vê ladeado por duas jovens, que procuram empregar o seu esforço apanhando para vós outros as lições que os sábios do espaço vêm trazer, porque eu apenas converso convosco, quando me sinto neste meio, o meu espírito se enche de paz, de tranquilidade, e, por que não dizê-lo? Sinto-me feliz. Sabeis por quê? Porque vejo que almas se preparam para continuar o bem que vós outros igualmente fazeis e, se bem que, muitas vezes, entre um espírito e outro haja uma disparidade enorme, não há razão para supor que aquele que se encontra aquém, não possa chegar um pouco mais adiante a progredir. Estudai, pois, aprendei, e dai fruto bom para a felicidade do homem e para a glória de Deus. Deus vos guie, Deus vos salve. Maria Luísa. Recurso aconselhado. Meus amigos, tivestes um dia destes uma bonita preleção sobre o assunto que empolgou a terra nessa semana que acabou, o Carnaval. Tivestes uma explicação sobre esta festa pagã, e ao mesmo tempo vos foi perguntado que ocupação destes ao vosso espírito durante esse tempo de loucura. Não venho repisar o mesmo assunto, mas como os efeitos desta causa ainda permanecem, eu venho lembrar aos meus queridos irmãos e amigos um alvitre para extinção completa desse mal que impregnou igualmente os irmãos espirituais, produzindo-lhes um intoxicamento ainda não debelado. Quem frequenta o carnaval, satura-se indubitavelmente dos fluidos que ele contém. O organismo material fica ressentido daquela efêmera alegria, de mistura com perfumes que entontecem, e ao mesmo tempo, a bebida que, forçosamente, acompanha essa festa mundana, produz no organismo físico os seus efeitos naturais. O fumo, o álcool, o éter, três perigosos elementos, para não falar nos demais, produzem no organismo do homem uma depressão formidável, quando não, um esforço prejudicial. Este é o lado material. Após esse divertimento prejudicial, os de bom senso vão cuidar em reforçar o seu organismo, fazendo-o recuperar o vigor perdido naquelas noites e naquelas tardes que, no momento, são felizes, mas que não passam sem deixar a sua mancha. Quanto à parte espiritual do indivíduo, se a criatura já tem o seu moral formado, baseado na crença espírita, ele compreende o meio em que estava e sai fora desse meio, naturalmente, recorrendo à prece, recorrendo à proteção dos seus espíritos amigos e conseguirá pouco a pouco voltar à tonalidade espiritual anterior. Mas, aqueles que não recorrem a esse fluido salvador, que não se aproximam do Cristo para lhe pedir perdão dos seus desvios, pedir o remédio para a tonificação dos seus espíritos, esses continuam a exalar aqueles fluidos recebidos então, fluidos que os prejudicam e que vão prejudicar a própria família, e assim, são pisados a pés os princípios mais sagrados e o homem se nivela ao bruto. Tratemos por conseguinte, de fazer desaparecer os efeitos do mal. No tempo das epidemias, quando uma delas irrompe, dizimando vidas materiais,
As autoridades sanitárias, lançando mão dos meios mais enérgicos, tratam de combatê-la tenazmente. E mesmo depois que a epidemia acaba, ainda é preciso uma desinfecção, ainda é preciso uma revacinação, ainda é preciso um revigoramento material. Agora, nós estamos nessa época. A epidemia passou, já se foi. E de vós ainda sentir os efeitos prejudiciais dessa depressão aparentemente? Ou, pelo contrário, ides reagir buscando os fluidos salutares que são as bênçãos salvadoras? Cuidado, meus amigos, fechai a porta aos obsessores, porque deste estado espiritual de fraqueza passar ao estado de obsessão, é um instante. Fortaleza mal guarnecida é um perigo. Não te recordes mais se te comportaste como devias, pede perdão a Deus. Erraste. Pede perdão e coragem. Avante. Não vamos deixar que os efeitos do mal venham ainda intoxicar o espírito, prejudicá-lo e perturbar o seu caminho, prejudicando-lhe até a vida doméstica. São conselhos, parecer de quem vos ama, parecer de quem vos dedica a estima. Para vós crianças, que talvez desejastes aquilo que não conheceis, um conselho, aquelas que se mantiveram com obediência, um voto de louvor, porque foi mais uma batalha vencida. Aquelas que ao contrário, saindo da linha do dever prejudicaram a si próprias e faltaram em sua própria fé, um voto de encorajamento. Passou. Já se foi. Pois que se vá. Vamos viver vida nova, vamos ser unidos. Espiritismo precisa de almas fortes. Espiritismo precisa que as mulheres cristãs e os homens venham para o cumprimento do seu dever, lutar pela vitória. Espíritas, juntai-vos novamente. Glória seja dada a Deus por toda a eternidade, paz seja concedida ao homem, discernimento das coisas espirituais como Deus quer. Que Deus vos guarde, que assim seja. Até. José Dácio. Luz e treva. Meus amigos, prezados irmãos em Cristo, eu vos venho falar sobre assunto que a todos interessa, a treva e a luz. Fala-se, ordinariamente, entre os homens, dos espíritos que habitam a treva, e os espíritos que vivem na luz, e não há criatura humana que isso possa compreender bem. Naturalmente estas vidas são inteiramente opostas, mas, todavia, se relacionam, a vida da treva e a vida da luz. O homem conhece a luz solar, luz que ilumina a terra, a luz que provém da eletricidade, e outras luzes, mas são todas que ele mesmo, pelo estudo, pela ciência, pela sabedoria, conseguiu realizar. O homem nada sabe dessa luz superior, a verdadeira claridade que Deus formou com um simples aceno, quando disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Essa luz em que vivem os espíritos mergulhados, aqueles que tiveram a felicidade de se adiantarem, pelo seu progresso e evolução, essa emanada do próprio Deus, enche o mundo que se chama o mundo superior, o mundo da luz, o mundo onde se vive bem, o mundo onde não há noite, o mundo onde há claridade constante, o mundo, enfim, onde reina a paz, harmonia, aventura infinita. A treva é a sombra, aquela em que se sentem mergulhados, aqueles que a têm no coração, aqueles cujo sentimento é baixo, perverso e ainda não compreendem o que significa amor, aqueles que se saturaram dos fluidos do mal, e se regozijam com a desgraça do próximo, e que fazem votos pela desventura alheia, aqueles que não sabem pedir a Deus perdão para os seus inimigos, aqueles que desejam vê-los atirar-se no abismo e perder-se, aqueles que não sabem amar, enfim. Vós, os que morais nas cidades, não compreendeis bem a escuridão, porque as cidades bem iluminadas, como ordinariamente são, espancam a treva natural da noite, mas aqueles que conhecem os lugares do interior, onde não há iluminação, conhecem uma escuridão profunda, que envolve aqueles lugares em que a vista não distingue além da face nem um palmo de distância, onde o pé escorrega na estrada, para não resvalar no abismo, onde o homem tateia, qual se fora um cego. É a escuridão da noite, sem a iluminação artificial do homem,
É a escuridão em que vivem aqueles habituados a ela, e que não estranham, porque não conhecem qual usa melhor. Pois bem, meus amigos, é um paralelo muito mal feito este de comparar a escuridão do planeta com a treva que envolve o espírito atrasado. Não é um paralelo bem feito, é apenas uma ideia vaga, para que se compreenda o que é a escuridão da treva. E pensar que há espíritos mergulhados nessa treva constante, pensar que nesse nevoeiro intenso, sombrio, tétrico, pavoroso, vivem almas mergulhadas, tão somente por culpa das suas intenções maléficas. A treva é o abismo insondável que o homem não pode compreender. A luz é o infinito em festa, é a grandeza de Deus manifestada no universo. Dois elementos antagônicos, e que todavia se relacionam. Direis vós, por quê? E eu vos explico, foi da treva escura, negra e sombria, que Deus tirou a luz. O mundo, o universo inteiro, era esse abismo escuro em que não fulgurava a luz. Glorifiquemos a esse Pai majestoso, Deus, de poder infinito, que disse tão somente, façaze a luz, e a luz foi feita. Pois bem, que o homem perceba nessa pequena lição, a grandeza infinita do valor de Deus, que ele não duvide da salvação do réprobo, aquele a quem a criatura julga perdida, aquele a quem o homem encerra num cárcere, como se fora uma fera. Não duvide que daí possa nascer a luz, porque a luz pode nascer do mais obscuro. E a natureza em seus colossais paradoxos o prova, nasce do lodo alvura imaculado do lírio, entre espinhos nascem rosas, no meio da maldade vicejam corações de luminares, do meio da impureza saem almas puras, a violeta se esconde no mais escuro, para que não seja vista, e assim por diante. Do nada, surgiu o universo. Por que duvidar que em seres mesquinhos atrasados, possa nascer a radiante luz do amor de Deus? Meus amigos, isto vem para vos dar um parecer, um conselho que eu também uso para mim, e venha a ser, ninguém amaldiçoe os seres que vivem na treva. Não foi Deus quem lá os lançou, foram os seus pendores, a sua ingratidão, a sua falta de amor, a sua própria maldade. Mas os caridosos protetores, se dirigem a todo instante a eles a levar-lhes a luz salvadora de Jesus e se empenham a esclarecê-los. Um dia surgirá a luz no coração desses indivíduos. Um dia eles reconhecerão que aquele sangue derramado do alto do Calvário foi para o indivíduo ocupado, foi para torná-lo branco como a neve, pela fé no poder do Cristo majestoso. Orai pelos seres da treva, orai pelos que não sabem fazer bem, orai pelos homens que igualmente concorrem para essa situação de treva, porque não sabem aspirar à luz, porque não sabem levantar a sua alma até os pés do Redentor. Orai pelos homens, para que eles também se compenetrem que, quando se tem dentro da alma esse fluido, não se pode ter sentimentos iguais àqueles que lançam as almas na treva. Amemos, meus irmãos, amemos com toda a sinceridade do nosso ser. Escolhamos sempre aquilo que for digno, que for honesto, que for puro, que possa ser trazido para ser oferecido ao Mestre. Façamos dos nossos lares verdadeiros templos cristãos, onde o amor de Deus pontifique, e dirijamos os nossos corações ao alto, para que eles falem do amor de Deus. Esse Pai que não diminui jamais em seu amor. Tenho a satisfação de vos falar desta maneira, porque me foi dada pelo Criador e meu Pai, a graça de poder visitar outros mundos, em que um dia habitarei. Já o plano em que resido é bastante luminoso e belo, já no mundo em que vivo viceja a claridade, floresce a virtude e as próprias glórias do além são avistadas de longe. Calculai aqueles que vivem em mundos muito além deste em que habito. Ainda hoje senti-me maravilhada, e o que vos digo nesta hora é possível que vos encante. Eu vi as portas da majestade e da glória, eu vi seres, espíritos, como não pensei que existissem, eu vi, exuberadamente iluminado e majestosamente belo, aquele que é o símbolo augusto da majestade divina. Aquele diante de quem se dobram todos os joelhos, o Cristo, o Filho de Deus. Ah! Meus amigos,
Como eu vos conto com a alma transbordando de alegria, o que me foi dado ver do outro lado do vosso mundo. Perante essa comunhão cristã que Deus nos concede, as maiores dores parecem grãos de areia. Aquilo que na terra parecem montanhas, são pequenas colinas, que tornam-se aprazíveis oásis. Como é bom ver do alto, como é bom ver da altura. Elevai as vossas almas até esse nível, queridos amigos, queridos irmãos. Levantai os vossos corações à altura de fazer bem, e é vez de ver quanta consolação, quanta luminosidade vos enche. Deus vos guarde de todo o mal e Deus vos prepare para essa luminosidade infinita, que surge no horizonte da fé. Deus proteja e abra os olhos daqueles que vivem na sombra, porque o astro-rei também desponta para eles, para que eles compreendam e possam ir ao seu encontro. Conceda-me Deus a graça de converter os pobres seres da treva. Deus vos guarde a todos. Isaura. Ambiente. Paz de Jesus a todos vós. Quando se vos diz, meus amigos, que uma sessão prática de espiritismo muito depende do ambiente que forma a assistência, vós talvez acheis que há nisso algum exagero, e algumas considerações são feitas em torno dessa sessão. Dizem, por exemplo, se os guias dirigem as manifestações, para que não preparam eles o ambiente? Se os guias têm poder para conter os espíritos atrasados, por que não o fazem? Que tem assistência a ver com isso? Essas objeções têm sido feitas constantemente. A verdade é, porém, bem outra. Em espiritismo tudo é voluntário. O trabalho bem feito é aquele que não força ninguém. Quando o indivíduo tem gosto para assistir uma sessão de espiritismo, arranje o seu trabalho de forma que tenha disponível esse espaço de tempo, vindo para a sessão com o espírito de aprender o fundamento das sessões práticas. Esses indivíduos, assim bem orientados, conseguem ser bons elementos e são eles que formam o bom ambiente. Quando porém o indivíduo sai do seu lar, ou do seu negócio, para vir a uma sessão de espiritismo, sem o preparo moral necessário, torna-se um elemento indesejável, falando, perturbando a sessão, desprendendo de si fluidos perniciosos, portadores de más intenções. Vós viestes hoje bem intencionados. Aqueles que pela primeira vez assistam esta sessão, que venham por mera curiosidade, não há crime nisso. Os outros, habituados a entreterem palestra com os irmãos do além, mantendo-se na linha da educação, respeitosos, podem estabelecer corrente fácil para os espíritos. Vede como vós vos abeberastes dessa luz salvadora. Os espíritos que são ainda rudimentares, que deram comunicações simples, embora não tenham instrução para vos dar, são úteis porque têm a intenção de fazer bem. Vieram os sofredores, trouxeram as suas mágoas, trouxeram as suas queixas e foram bem acolhidos. Apenas um criticou a ausência do seu médium. Foi essa a falta que ele sentiu. Acostumado a manifestar-se por aquele aparelho, não se sentiu bem colocado e sentiu saudade daquele que não estava presente. Falou algumas palavras que não foram ofensivas, mas que traduziam os seus sentimentos. Continuai, pois, meus amigos, a vos preparardes para o momento em que ides ter comunicação com os vossos irmãos do além. Esse preparo deve ser a linha habitual dos dias felizes. Se houver qualquer perturbação em família, cuidai dessa perturbação com carinho, com calma, buscando afastar elementos contrários. Levantai nesse dia o propósito firme de estar em paz com todos, porque quem vem a uma sessão desta ordem deve saber que o seu pensamento é um auxiliar, desde que esse pensamento se mantenha na linha verdadeiramente cristã, tendo o propósito firme de auxiliar a sessão, procurando ser um elemento útil. Um homem ou uma mulher nunca deve ser uma inutilidade na vida. Todos devem ter alguma coisa que fazer, e quando falte o trabalho material, deve ter um trabalho espiritual que o entretenha nestas horas tão curtas de trabalho mental. Vivei, pela vossa boa vontade, pela maneira de pensar, pelo vosso pensamento em prece, amando as criaturas do além.
Eu sei que quando o infeliz se manifesta debulhado em lágrimas, narrando a sua desventura, o seu desespero de sentimento, e vós tendes um pensamento de piedade e carinho por aquele ser que se manifesta, auxiliais a corrente, colaborais com os espíritos superiores. Que mais podeis desejar vós, criaturas da terra, colaborando em proveito da caridade cristã? Quanta falta faz na seção um elemento que constantemente é certo no seu lugar, pontual, desejoso de fazer bem. Não vos afasteis, pois, meus amigos. Continuai, esperai de Deus as grandes bênçãos, mas também cumpri a vossa linha de criatura cristã. E nesse dia próprio, vinde abeberar-vos da ciência do plano invisível e vinde distribuir as bênçãos de que os vossos espíritos estão saturados. Vinde auxiliar a corrente do bem, vinde auxiliar a corrente daqueles que concedem o perdão, vinde testemunhar ao mundo que sois realmente espíritas. Não vos envergonheis da vossa crença. Vinde, trocai com os outros a vossa impressão, nessa solidariedade de almas, que é utilíssima espiritualmente, quando é natural a atração de alma para alma, essa convivência, essa solidariedade, enfim esse amor fraterno de alma para com a alma. Continuai essa solidariedade e aguardai as bênçãos de Deus sobre esta casa, sobre esta assistência e sobre os necessitados. Deus vos guie, Deus vos ampare, Deus vos salve, Deus proteja e ampare o Asilo Espírita João Evangelista. Anália Franco. Para os médiuns. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo a paz bendita que o Cristo do Senhor veio trazer ao mundo. Eis, mais uma vez, entre vós o velho confrade que, antigamente, militou nas fileiras de espiritismo. Eis-me entre vós, para palestrar um pouco, no cumprimento de um dever que me foi imposto, dever para cujo cumprimento não me sinto habilitado, mas para o qual empregarei o meu esforço, a fim de que as poucas palavras que possa dizer nesse recinto tenham alguma utilidade, para os militantes na fé espírita. Meus amigos, falo sobre o dom da mediunidade, dom com que Deus favorece as criaturas humanas, no empenho de lhes oferecer um meio seguro de progresso, de evolução, um meio para o qual é necessário uma disposição caridosamente abnegada, a fim de que esse dom possa, realmente, fazer com que o seu possuidor usufrua as bênçãos que dele decorrem e, ao mesmo tempo, um dom que permite à criatura que dele se utiliza prestar a caridade aos seus irmãos, na terra como no espaço. Vede vós a grandeza dessa faculdade, que o poder de Deus entrega nas mãos do homem como uma arma segura para o bem do próximo e para o bem do próprio que a possui. A mediunidade, essa faculdade graciosa, que permite ao homem dirigir-se aos seus irmãos do além, que lhe devassa os segredos do infinito, que o faz ver além dos limites da terra. A mediunidade, que aproxima o homem do seu irmão, nesse intercâmbio feliz de ideias salvadoras, de ideias protetoras, de ideias de regeneração e paz. A mediunidade, que vai em socorro do espírito desalentado, no além, daquele cheio de sofrimento, cheio de mágoas e chagas morais, das quais ela própria é o lenitivo poderoso e certo. A mediunidade, aquela que faz atrair do alto os fluidos benéficos, portadores de saúde e luz, aqueles que descem, como a bem pouco eu vi descer, minorando as dores físicas dos seus irmãos, minorando as dores morais das almas torturadas. Oh! Que bondade infinita de Deus entregar ao homem o dom precioso que é este, a faculdade mediúnica, desenvolvida num espírito ainda preso à matéria. Mas, quantos são capazes de compreender as grandezas dessa missão sublime, que o Pai confiou aos da terra? Quantos são capazes de compreender as grandezas da mediunidade, a beleza que decorre desse poder maravilhoso de atrair as correntes do bem? E como o médium necessita ter a sua alma pura como arminho, muito embora cruciada pelas mais amargas dores, trazer o seu coração aberto, o seu espírito sempre pronto às ordens do além, muito embora o corpo se negue, muitas vezes, ao cumprimento desse dever. Quantos são capazes de se colocar nessa altura?
Quantos não sacrificam interesses triviais do mundo à grande abnegação de entreter conversa com aqueles que desejam falar ao mundo? Mas, infelizmente, quantos fazem dela uma profissão? A mediunidade é sagrada, meus amigos, não é para ser vendida, qual retalho em balcão. A mediunidade é um dom gratuito de Deus, e, quanto mais abnegado for o médium, maiores serão os seus dotes espirituais, maior desenvolvimento terá sua capacidade. Ele progredirá, dia a dia, aos olhos do homem. Porque a sua vida quase já não é da terra, e nossa. Vender os dotes mediúnicos, vendê-los, a troco do vil metal, que circula apenas para as coisas materiais. Vede quanto a moeda é variável, de um país ao outro, ela já não é a mesma, já o seu valor desce ou sobe. Logo, é variável o poder do ouro. Para os dotes espirituais, não há preços. Um aviso para os médiuns, meus amigos, o médium deve ser cercado de todo o conforto, para que não seja tentado por essa impureza que se chama ouro. É preciso abrigá-lo de todas as necessidades da vida, é preciso protegê-lo contra as misérias do mundo, para que a pureza da sua faculdade não seja manchada. Vender dotes mediúnicos, infelizmente há quem faça. Infelizmente, há quem cobre o seu trabalho em favor do doente, o seu esforço em beneficiar os outros. Há quem tenha tabela de preço, mas isto é, simplesmente, uma iniquidade. E é tempo de abrir os olhos aos incautos, é tempo de fazê-los compreender que a mediunidade, dom gracioso de Deus, não pode passar pelo cofre dos argentários. Deve passar do coração simples do médium, onde Deus tenha um altar, onde Jesus habite, para o necessitado, onde Deus também habita. Um apelo seja feito a todo ser vivente, a todo aquele que sente-se dotes mediúnicos, dê graças a Deus por isso, agradeça a Deus a sua faculdade e ponha ao serviço da caridade, ponha à disposição do Mestre. Jesus é quem sabe, é quem dirige, é quem determina o trabalho daqueles que têm boa vontade para servir. Instrumentos do alto não faltam para dirigir os médiuns. Sejam eles dóceis, fiéis, e deem de graça aquilo que de graça recebem. E verão quanto progredirão, quanto, espiritualmente, ficarão distantes daqueles que não sabem respeitar a vontade de Deus, daqueles que, ao mais leve incômodo, já não podem servir, dando preferência ao serviço do mundo, em lugar de fazer como Maria, que escolheu sempre a melhor parte. Marta, Marta, andas atarefada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavras de Jesus. Escolhei, pois, vós sempre a melhor parte, que é esta, consagrada ao Mestre. E, se sois médiuns, ponde nas suas mãos os vossos dotes mediúnicos, e ele os centuplicará, e ele vos dará asas de condor, para que possais perfurar as alturas, para que possais subir ao nível do bem, para que vos possais colocar acima das misérias da terra, porque o médium ou está na altura ou desce de vez, ou faz pacto com os espíritos de luz ou se une aos espíritos da treva. A sua faculdade será sempre uma atração. Se trabalha, e atração do bem, se ocioso, e atração para o mal. E atração para o mal é a queda, é o fracasso. Pensai, refleti, e procedei então. É o desejo do velho amigo, que, por viver ao lado daquela que é um verdadeiro sou como espírito, também já pode trazer uma ideia das verdades do além. Paz convosco. É o velho. Bastos. Cada um em seu posto. Meus amigos e meus irmãos, paz do Senhor esteja convosco. Tenho prazer em que me sejam concedidos alguns minutos para falar sobre este tema que é a ocupação do espírito. Quando estamos na terra, presos a um corpo de carne, temos afazeres que vós outros bem conheceis. A direção do nosso lar, a direção da vida doméstica, dos nossos trabalhos manuais, dos nossos trabalhos mentais, a cultura da nossa inteligência, enfim,
Temos afazeres lícitos que reclamam um certo esforço intelectual e bastante esforço físico do nosso corpo. É preciso, então, conceder ao corpo pela calma, o descanso que lhe é devido. Alguns até pelo excesso de trabalho, fazem demasiado esforço e esses necessitam ir para o campo, oxigenar um pouco o seu organismo, para que a sua saúde volte a ser o que dantes era. Quando, porém, nos vemos livres das peias da matéria e o nosso espírito sai dela para esse além que um dia também será vosso, tudo se mede pela energia espiritual. Volta a vontade de trabalhar e mais forte a capacidade de ação. Imediatamente são-nos concedidos outros recursos e tornamo-nos instrumentos prontos para a prática do bem. Eu vos digo, de passagem, que esse trabalho é dividido e nem podia deixar de ser. O trabalho que não é perseverante e enérgico é um trabalho improdutivo. Para tudo deve haver um método. Cada um naquilo que lhe diz respeito, cada um no seu próprio trabalho, cada um naquilo que lhe foi destinado. Conosco é igualmente assim. Aqui, nesta oficina de trabalhos, onde se desenvolve a propaganda em favor do cristianismo espírita, aqui, onde se educa a infância procurando preservá-la do mal que lá fora viceja, aqui, onde também a literatura espírita tem a sua parte ativa no trabalho, ele é igualmente dividido, determinado e designado àqueles que têm predileção por essa ou aquela espécie. Eu me esforço por também fazer alguma coisa em proveito vosso. Tenho a minha parte, de preferência, sempre para o lado infantil. Em absoluto não fujo a uma orientação espírita da propaganda, mas não me dedico a ela com tanto esforço quanto eu me dedico em prol das crianças. Para mim, todo trabalho nesta casa é merecedor de digna atenção, mas o que me toca de perto, que me toca no âmago do meu ser, que me enche de real prazer, é o que diz respeito propriamente à parte interna e doméstica do asilo, sua escola, sua oficina de costura, a vida doméstica em geral. A saúde, os princípios de moral que procurais incutir nas educandas, tudo isso faz parte do meu trabalho e eu a ele me dedico com especial carinho. Outros, porém, olhando os interesses de outra ordem, caminham lá fora cuidado da parte material do asilo, aplainando o caminho, preparando corações, tocando-os para que venham em socorro da causa, ajudando a propaganda, até que compreendam, e aprendam a querer com proveito, com verdade. Alguns têm esse trabalho. Eu, continuarei com o meu porque gosto, acho que, preparar moças para a vida cristã, é nobilitante tarefa, que não deve ser descurada. É a parte principal do asilo espírita João Evangelista. Infelizmente o lado da propaganda lá fora deixa muito a desejar, porque o ponto da doutrina que o homem elucidou sob a inspiração de espíritos infelizes propala aquilo que desvirtua a doutrina. Infelizmente corre por aí além, aquilo que os grandes luminares e apóstolos de Jesus jamais afirmaram. E hoje eles estão prontos para virem dizer a verdade com ousadia, com sabedoria, e nós procuramos incutir no coração das crianças, em seu entendimento, nascente, a humildade de Jesus que, como Rei Divino não se pejou de nascer em uma manjedoura, para mostrar que o humilde muitas vezes é mais espiritual do que esses que nascem entre pelúcias, entre sedas, e rubis, para provar que a virtude, por excelência, pode viver no coração do pobre, que a inocência e a candura vicejam nos lares humildes, e que aqueles que no mundo são muitas vezes deserdados da fortuna, são aos olhos de Deus, almas salvas pelo sangue precioso de Jesus, almas capazes de terem-se o grande amor que Jesus lhes dedica. Eu gosto desse trabalho, é a minha predileção. Vós, minhas amigas, e meus amigos, meditais sobre as vossas vocações espíritas, para que não desperdiceis tempo, para que empregueis a vossa força no ponto que vos parecer melhor acertado. Escolhei, meditai, vede em espiritismo o que é que vos agrada mais. Se é a propaganda, se é a leitura, se é a alma espírita em suas altas vibrações, se é o que diz respeito às crianças, enfim,
O que é que vos toca mais de perto a alma e dedicai o vosso esforço a esse ramo de trabalho, para que as energias unidas em um só ponto possam produzir o efeito desejado. Outros farão aquilo que vós não possais fazer e o trabalho progredirá e Deus será louvado, e almas serão levadas para Jesus, e vós sereis felizes, porque quem trabalha para o Mestre tem em si alegria e uma vida feliz, espiritualmente falando, e as dores